E se eu te dissesse que a voz mais importante da sua vida nunca gritou com você? E se aquilo que você chama de dúvida, medo ou ansiedade for apenas o barulho tentando abafar algo muito mais profundo? Hoje você vai entender por que a consciência não discute, não impõe, não faz escândalo. Ela apenas observa. E no final desse vídeo eu vou te ensinar como acessar essa parte silenciosa que muda decisões, limpa emoções e te coloca no controle da própria realidade. Respira fundo, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você enxerga seus próprios pensamentos. Olá, buscadores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Gigante do Despertar. E se é novo por aqui, já se inscreva no nosso canal e venha expandir a consciência conosco. E não se esqueça do joinha, hein? Isso faz toda a diferença. E nesse vídeo vamos falar sobre a diferença entre mente e consciência. Por que o ego grita e a consciência observa? Como identificar quando é ansiedade e quando é intuição? O poder do silêncio interno. Como treinar o estado de observador? Se prepare, porque isso não é motivação, é expansão. Vivemos em um mundo onde tudo grita. Redes sociais gritam, opiniões gritam, notícias gritam, o medo grita, o ego grita. Mas a consciência, não. Ela nunca precisou. A consciência é como o céu. Os pensamentos são como nuvens. Algumas nuvens são escuras, outras são leves. Algumas vêm com tempestade, outras passam quase despercebidas. Mas o céu continua lá, intocado. Você não é a tempestade. Você é o céu que observa a tempestade. O problema é que fomos ensinados a nos identificar com as nuvens. Eu estou com raiva, eu sou ansioso, eu estou perdido. Mas quem é que está percebendo isso? Se você consegue perceber a raiva, então você não é a raiva. Se você consegue perceber a ansiedade, então você não é a ansiedade. Existe algo atrás disso, algo que observa. E isso é consciência. A mente reage, a consciência observa. A mente julga, a consciência percebe. A mente cria narrativas, a consciência enxerga o que é. Quando alguém te provoca, quem grita primeiro é o ego. Ele quer se defender, quer provar que está certo, quer vencer. Mas a consciência apenas nota. Interessante, isso me afetou. Sem drama, sem barulho, sem guerra. O ego precisa estar certo, a consciência precisa estar lúcida. E aqui está algo profundo. Quanto mais barulho existe dentro de você, menos você consegue ouvir a própria consciência. Porque ela não compete, ela não força, ela não invade. Ela apenas permanece disponível. É por isso que muitas pessoas confundem impulso com intuição. Impulso é urgente, intuição é tranquila. Impulso vem com adrenalina, intuição vem com clareza. Impulso grita, faz agora. Intuição sussurra, sente isso primeiro. A consciência não tem pressa. Ela observa você repetir padrões. Observa você entrar nas mesmas discussões. Observa você sabotar as próprias decisões. E continua ali, esperando você perceber. Despertar não é virar outra pessoa. É parar de reagir automaticamente. É criar um pequeno espaço entre o que acontece e a sua resposta. Nesse espaço mora a consciência. E quem aprende a acessar esse espaço deixa de ser controlado pelo mundo externo, porque entende algo essencial. Você não controla o que acontece, mas pode observar como reage. E essa observação muda tudo. Quando você começa a observar seus pensamentos, algo curioso acontece. Eles perdem força. Já percebeu que quando você para analisar um medo, ele começa a diminuir? Porque o medo precisa de identificação para crescer. A consciência quebra essa identificação. Ela diz, isso é só um pensamento. E pensamento não é verdade, é só atividade mental. Ah, buscadores! Antes de continuarmos, deixa eu te perguntar. Quer apoiar nosso canal? Então adquira um de nossos livros. Vou deixar o link do nosso catálogo na descrição abaixo. Lá eu selecionei com muito carinho livros que expandiram a minha mente e a de milhares de outros buscadores.
Além de acelerar o seu processo de despertar, você ainda apoia diretamente o nosso trabalho aqui no canal. E isso faz toda a diferença. Depois dê uma olhadinha lá. Agora, volta comigo. Imagine dirigir um carro. A mente é o motorista impulsivo. A consciência é o passageiro atento. Quando o motorista começa a acelerar demais, quem percebe primeiro? O passageiro. Mas ele não precisa gritar. Ele apenas observa e, quando necessário, orienta. O problema é que a maioria das pessoas expulsou o passageiro do carro e deixou apenas o impulso dirigir. É por isso que há tanta reatividade no mundo, pouca consciência, muito automatismo. Mas você não está aqui por acaso. Se esse tema chegou até você, existe uma parte sua despertando. E despertar não é ficar zen o tempo todo. É perceber quando não está. É perceber quando o ego assumiu o controle. É perceber quando você está reagindo por ferida e não por lucidez. Consciência é luz, e luz não faz barulho para iluminar. Ela simplesmente ilumina. Quando você entra num quarto escuro e acende a luz, a escuridão não discute, ela desaparece. Quando você traz consciência para um padrão emocional, ele começa a perder força. Não porque você lutou contra ele, mas porque você viu. E ver é libertador. Agora deixa eu te perguntar algo profundo. Quando foi a última vez que você ficou em silêncio, sem celular, sem distração, apenas observando seus próprios pensamentos? Desconfortável, não é? Porque quando o barulho externo diminui, o interno aparece. E muita gente prefere continuar distraída do que consciente. Mas é no silêncio que você se encontra. A consciência é esse estado onde você percebe sem se apegar, onde você sente sem se afogar, onde você pensa sem acreditar em tudo que pensa. E quando você alcança isso, algo muda. Você não para de sentir, mas para de ser arrastado. Você não para de ter problemas, mas para de se tornar o problema. Você começa a agir com intenção, a responder com clareza, a escolher com presença. E isso muda decisões, muda relações, muda destino. Porque destino não é algo místico, é o resultado das suas decisões repetidas. E decisões feitas no impulso criam caos. Decisões feitas na consciência criam direção. Agora, presta atenção nisso. A consciência não precisa provar nada para ninguém. Ela não precisa convencer. Ela não precisa se exibir. Ela sabe. Existe uma força absurda no silêncio interno. Pessoas verdadeiramente conscientes não são as mais barulhentas da sala, são as mais presentes. E presença é poder. Quando você está totalmente presente, você percebe detalhes que os outros ignoram. Percebe padrões, percebe intenções, percebe oportunidades, porque está observando e não reagindo. Então, da próxima vez que algo te provocar, não responda imediatamente. Observe. Observe o que subiu dentro de você. Observe o impulso de falar. Observe a emoção querendo assumir o controle. E nesse momento você estará acordado. Porque consciência não grita, ela observa. E quem aprende a observar, começa a escolher. E quem escolhe com consciência, deixa de viver no automático. E deixa de viver no automático, começa a criar a própria realidade. Se essa mensagem fez sentido para você, talvez seja porque você já está dando os primeiros passos para sair do ruído e entrar na lucidez. Respira, sente, observa. Você não é seus pensamentos. Você é quem os observa. E isso muda tudo. Obrigado por assistirem até aqui. Muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.